Jesus, que a graça dele continue sobre a vida de cada um de nós aqui neste local, meus irmãos. Convido a igreja mesmo a sentar a abrir a palavra do nosso Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, como está exposto, a partir do versículo 4. Hoje nós continuaremos a exposição deste capítulo, aliás, da carta que estamos aqui a fazer com a igreja. Na última vez que aqui estivemos, nós demos um exercício para as crianças que estavam presentes no culto, na última vez, para responder uma pergunta, quando nós fizemos a exposição dos 3 primeiros versículos deste capítulo. E a pergunta foi: o que é fé? E eu orientei os pais para ajudar as crianças nisso, e no final, depois eu tive um encontro com algumas crianças para ver as respostas. E surpreende o pastor, meus irmãos, porque nós às vezes pensamos que pregamos só para os adultos, esquecemos que as crianças que fazem parte do culto também participam. Às vezes distraem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas alguma coisa o Espírito Santo trabalha no coraçãozinho delas. E eu fiquei surpreso com algumas respostas que as crianças, claro, orientadas pelos pais, responderam. Hoje eu quero continuar a pregação com os versículos 4 a 7. Então, por gentileza, acompanhe a leitura do texto que eu mesmo irei fazer. Todos acharam aí? Hebreus 11, de 4 a 7, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. É interessante que uma das respostas que nós observamos escrita pelas crianças no último sermão foi exatamente o que está no versículo 1 deste capítulo. Foi bem óbvio. A pergunta é: o que é fé? Então ela foi para a Bíblia, está corretíssima, e ela respondeu assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E eu não pude questionar, porque ela respondeu corretíssima. A questão é entender esse versículo aqui. Nós já fizemos uma exposição deste versículo. E no último sermão nós falamos, meus irmãos, que a fé que nós abraçamos em Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, porque a nossa fé não é apenas um dogma, um conjunto de doutrinas. A nossa fé é baseada numa pessoa, que é o Senhor Jesus. Nós falamos que esta fé se apoia na revelação do próprio Deus, quando esse Deus se revela de maneira especial à sua igreja. E essa revelação, meus irmãos, é pelas Escrituras. Não tem uma outra maneira de Deus se revelar. Então, a nossa fé é apoiada na revelação que Deus fez de si mesmo nas Escrituras. Nós não temos um meio místico de buscar conhecimento da parte de Deus, a não ser pelas Escrituras. E também falamos que esta mesma fé muda conceitos em nós. Aquilo que nós pensávamos que era correto, que era profissão de fé nossa nessa sociedade, esta fé muda a nossa mente, os nossos conceitos, muda por dentro, porque
porque esta fé nos leva a compreender a origem de todas as coisas. Está aí no versículo 3. E é por esta mesma fé, meus irmãos, persistindo nela até o fim, é que todos nós seremos salvos. Não tem como ser salvo se você não perseverar neste caminho, nesta fé. Não tem outro caminho de salvação. Por isso que você tem que perseverar até o fim. Não pode desistir, não pode retroceder. Não tem como você e eu sermos salvos se de fato nós não crermos que Deus existe e que Ele é o nosso Salvador. Este é o caminho da nossa salvação. O texto que eu acabei de ler com vocês, meus irmãos, vai mostrar exemplo de pessoas que perseveraram até o fim e não desistiram. E especialmente aqui nós separamos apenas 3 exemplos que o nosso autor tira das páginas do Antigo Testamento, das Escrituras do Antigo Testamento, para mostrar que esta fé é uma fé vencedora, apesar de algumas contrariedades. Vocês sabem que o capítulo 11 da carta aos Hebreus é conhecida no meio da igreja como a galeria dos heróis da fé. Você encontra aqui pessoas vitoriosas que pela fé foram campeões, vencedor. Mas você também encontra nesta mesma galeria pessoas que aos olhos do mundo perderam. Gente que por causa dessa fé perderam a própria vida. Nós temos registro aqui, meus irmãos, de que por esta mesma fé pessoas foram cerradas ao meio. E nós, quando chegar lá, eu vou tentar explicar para vocês. Nós temos suspeito de quem seja, por causa da fé, essa que nós vamos apresentar aqui para os queridos irmãos. Então, são exemplos que o autor tira das páginas das Escrituras do Antigo Testamento. Pessoas que não desistiram, tinham tudo para desistir, vento ao contrário sobre eles, mas eles persistiram, permaneceram crendo até o fim. No versículo 2, se você der uma olhadinha aí, Hebreus 11, 2, olha na sua Bíblia. Está dito assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então os antigos aqui são os antigos mesmo, lá do Antigo Testamento. Então hoje eu quero ver com vocês esses testemunhos que eles deram e que foi algo que agradou a Deus e que serve de exemplo, meus irmãos, para a comunidade da mesma fé. Aqui eles fizeram a parte deles, agora o desafio será conosco, meus irmãos. Nós que seguimos os mesmos passos deles. Que exemplo, que legado nós teremos deixar para a futura geração de fé. Então vamos lá. Primeiro, para o testemunho de Abel, que é bem conhecido, está aí no versículo 4. A história de Abel é bem conhecida. Está dito assim: pois pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Meus irmãos, como eu disse para vocês, a história de Abel, para quem gosta de ler o Antigo Testamento, é conhecida. Está aí no livro do Gênesis, no primeiro livro, capítulo 4, de 1 a 8. Depois, se você ler com calma, você vai compreender um pouco mais da história deste servo do Senhor. É conhecido porque Abel é o segundo filho de Adão e Eva, cujo primeiro irmão era Caim. E a história é conhecida porque é uma história trágica. Na família do primeiro casal na face da terra, uma grande tragédia. Segundo o relato de Gênesis, Abel tinha uma profissão, e Moisés nos informa qual era a profissão de Abel. Ele era pastor de ovelhas, enquanto Caim também tinha uma profissão, e Moisés também, que escreve Gênesis, nos informa que Caim era lavrador, trabalhava na terra. Então ambos trabalhadores. Meus irmãos, nós não temos conhecimento se Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim do Éden, continuaram a servir a Deus. Nós não temos informação bíblica, mas nós temos deduções. Muitos estudiosos dizem que é bem possível que mesmo depois que o pecado entrou na humanidade por Adão e Eva, eles passaram para os seus filhos as instruções que Deus deu a eles. Vocês lembram que lá no jardim do Éden o Senhor Deus deu repreensão para Adão e Eva e para a serpente, vocês lembram disso? Então já anunciou para Adão e Eva
o que seria da humanidade a partir dali. Então muitos estudiosos dizem que Adão e Eva, quando tiveram seus filhos, eles passaram para os filhos esses ensinamentos. Isso é natural até hoje, meus irmãos. Nós devemos instruir os nossos filhos. Possivelmente eles falaram para Caim e Abel que Deus é o Criador dos céus e da terra, e esse Deus é santo, santíssimo, justo, reto e bom, Criador de tudo que existe, mas também é um Deus perdoador, porque Adão experimentou o perdão da parte de Deus. E possivelmente eles disseram para os seus filhos: olha, e Deus já decretou ou já determinou promessas de redenção para a humanidade toda, ainda que lá no início, aquele pouquinho de gente. Possivelmente os pais fizeram isso com os filhos e anunciou, falou assim: Deus é aquele que provê o caminho para retorno a Ele. Talvez eles disseram que um dia o Senhor Deus haveria de vir neste mundo para libertar a humanidade do jugo que agora estava sobre eles, o pecado. E meus irmãos, de fato, Abel foi criado num ambiente assim, tanto ele quanto Caim. Um ambiente religioso, eu creio, um ambiente de culto, eu não tenho dúvida que Adão e Eva adoravam o Senhor, um ambiente de busca de Deus. Então eles aprenderam isso. Ambos criam e cultuavam a Deus, ambos. Mas havia uma grande diferença, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção, nesses dois irmãos. O texto de Gênesis nos informa que Abel um dia trouxe a Deus como sacrifício as primícias do seu rebanho. Aí você vai dizer, óbvio, ele era pastor de ovelhas, mas aqui tem um grande significado, meus irmãos. Eles cultuavam o Senhor, ofereciam o sacrifício. Então Abel ofereceu o sacrifício. Possivelmente ele deve ter sacrificado a melhor ovelha que ele tinha, ou que ele cuidava, e ofereceu como parte do culto a Deus. Eu imagino que seja isso. Enquanto que Caim, da mesma maneira, querendo cultuar ao Senhor, trouxe do fruto da terra, talvez o melhor do fruto. Fez uma oferta tirada do campo, cereais, frutas, qualquer outro produto da terra. Era isso que ele fazia. Mas o que é interessante é que, se você olhar lá no registro de Gênesis, nos informa que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Em contraponto, não aceitou nem Caim nem a oferta dele. Esse é o registro que nós temos. E com o resultado disso tudo, meus irmãos, Caim ficou muito aborrecido, ficou furioso demais, ficou com muita raiva, é o registro que nos informa. E ele ficou com raiva não de Deus em si, ele ficou com raiva do seu irmão. E o Senhor Deus viu aquilo tudo, foi até Caim, persuadiu Caim. Apesar de tudo isso, meus irmãos, o semblante de Caim cai, redundante, o semblante de Caim recaiu, melhor dizendo. Ele ficou com uma raiva furiosa, mortal. Um dia, ele sai com seu irmão no campo, leva para um lugar, e a gente já sabe o que é que aconteceu, meus irmãos. Ali ele derrama sangue sobre a terra do seu irmão Abel. Que coisa terrível. A gente fica perguntando, com quem Caim andou para aprender o assassinato? Que patota ele andou? Com que gangue ele andou? Com quem que ele aprendeu? Eu estou falando isso porque hoje o nosso cuidado como pais é dizer para os nossos filhos: meu filho, cuidado com quem tu anda, cuidado com a gente que está te influenciando. Quem influenciou Caim, meus irmãos? O autor da carta aos Hebreus nos diz que foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício a Deus, pela fé. E a gente faz a pergunta: se foi pela fé, o que havia na fé de Abel que não havia na fé de Caim? Em que consistia isso, meus irmãos, na vida de Abel, para Deus agradar dele e da oferta dele? E eu penso o seguinte: a única maneira do sacrifício de Abel ter sido melhor do que o sacrifício de Caim, meus irmãos, foi que Abel ofereceu aquele sacrifício de acordo com a revelação de Deus.
Eu não vejo de outra maneira. Quando ele aprendeu dos pais, ele creu que Deus havia revelado a maneira correta de como cultuar a Ele, de como oferecer sacrifício. Não poderia ser inventado ou substituído por qualquer outra coisa. Possivelmente, meus irmãos, Abel tinha consciência de que Deus havia ensinado os pais como que deveria cultuar ao Senhor, e que agora, por causa do pecado, o problema do homem é que sem derramamento de sangue ninguém pode se aproximar do Senhor Deus. Ninguém. Alguém tem que morrer, derramar sangue para Deus aceitar o culto. Eu vejo isso, meus irmãos, tão claro aqui com a descrição do autor aos Hebreus. E é interessante que alguns estudiosos nos informam que isso fica mais claro ainda quando o Senhor Deus, para poder revestir Adão e Eva, depois que eles colocaram folhas para cobrir a sua nudez, o Senhor Deus então sangra um animal, e com a pele daquele animal tapa a vergonha de Adão e Eva. É claro que isso vai ser instituído muito depois com Moisés, mas lá atrás isso já começa a ser prefigurado, meus irmãos. Só poderia realizar culto ao Senhor mediante sangue derramado. É por isso que o Senhor Deus agradou de Abel e da sua oferta. Meus irmãos, a morte do Senhor Jesus, presta atenção que hoje é noite de ceia, cobre com a sua justiça, a justiça de um homem justo, reto, santíssimo, para que nós hoje pudéssemos nos apresentar a Deus. Os Hebreus já informou isso. Nós só podemos nos aproximar de Deus por causa do sangue derramado do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é muito provável que Abel, preste atenção nesse detalhe aqui, porque no final eu vou fazer aplicações, sabia que Deus havia revelado que o caminho para se aproximar dele era mediante o sangue derramado, sangue de alguém inocente, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É impossível chegar e agradar a Deus. Então, a fé de Abel consistia nisso, meus irmãos. É o que eu vejo, que ele creu em Deus, ele creu na revelação que Deus havia passado para os pais, e revelação com promessas, e que como parte do culto, ele traz a Deus o sacrifício de animais. Isso vai ficar tão claro quando Moisés institui a mando do Senhor Deus dentro da nação de Israel. E o que é interessante, meus irmãos, é que além disso, o livro do Gênesis nos informa, que o que dá para entender um pouquinho, que além de Abel confiar em Deus, Abel andava de acordo com o que ele acreditava. Não era apenas oferecer um sacrifício porque ele tinha um conhecimento da lei, mas ele praticava isso no dia a dia. O Evangelho de Mateus, esse texto eu trouxe para os irmãos, o Senhor Jesus que traz esse relato, nos informa que Abel era um homem justo. Mateus 23, 35, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo Abel, derramado sobre a terra. Na verdade faltou a palavra lá, depois se você olhar o texto lá, vocês vão ver, desde o sangue do justo, é um nome hebraico lá, Beladade, ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Então a ideia que se tem do texto é que Abel era um homem justo e andava com Deus, mas por causa da sua fé, ele sofreu algo terrível, e deixando para nós, meus irmãos, um legado sem igual, um legado de testemunho de vida. Então, somando tudo isso, nós chegamos à conclusão deste veredito, que pela fé Abel, diz o autor aos Hebreus, ofereceu um sacrifício maior e melhor do que o seu irmão Caim, nesse sentido, meus irmãos, e por esta fé ele obteve bom testemunho. Meus irmãos, prestem atenção nesse detalhe aqui. A fé que Abel teve não foi uma fé sem dificuldades. Ele tinha o seu irmão, um irmão invejoso, a gente vai compreender, que era o primogênito, o irmão mais velho, que possivelmente mandava, que aparentemente era religioso, mas era só aparência. Talvez a atitude de Caim aqui retrata, meus irmãos, aqueles religiosos que pensam que
tem que agradar a Deus pelos seus méritos, pelos seus esforços, pela sua própria vontade. Meus irmãos, nós não podemos provar, não temos como provar, mas a impressão que nos dá aqui é que Caim, quando ofereceu este sacrifício de frutos da terra, talvez os melhores, estava dizendo a Deus o seguinte: olha aqui o meu esforço, veja como que eu sou bom, eu estou oferecendo isso aqui porque eu produzi, eu